A seguir na TV Câmara, Impressões. Olá, estamos no ar com mais uma edição do programa Impressões. Para você que acompanha toda a programação da TV Câmara, também pode assistir no site da TV Câmara, cmf.sc.gov.br. Hoje o programa trata do tema desaparecidos. Para você que está em casa, tem um caso na família, nós vamos dar todas as orientações e também como se prevenir para que não haja casos de desaparecidos dentro do seu lar, dentro da sua família. Em todo o Brasil, por ano, são detectados mais ou menos 40 mil registros de desaparecidos. E também, de acordo com o Ministério Público. E em Santa Catarina, dados da SOS Desaparecidos mostram que são 3 mil casos de desaparecidos por ano, sendo que 40% são de crianças. Para tratar sobre esse assunto, nós vamos conversar com Gerson Rumaior, ele que é presidente do Portal da Esperança, e também o vereador Tiago Silva, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Pública da Câmara Municipal de Florianópolis. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Amanda. Começando com você, Gerson, que trata há muito tempo deste tema, né? Por que existem casos? Quais são os principais motivos que levam ao desaparecimento dessas pessoas? O tema desaparecidos é um tema bem complexo. Há inúmeras situações que podem levar ao desaparecimento. E até reforçar o número a nível Brasil, hoje são 40 mil casos de crianças desaparecidas, mas se estima em mais de 200 mil casos de pessoas que desaparecem a cada ano. E se acreditarmos com muito otimismo que 80% ou 90% são localizados, teremos ainda um número assustador em mãos de pessoas que desaparecem e nunca mais são encontradas. Podemos relacionar a questão da fuga, de maus tratos em casa, do abuso sexual, envolvimento com drogas, um namoro proibido. Mas independente da situação que leve uma pessoa ao desaparecimento, devemos trabalhar junto pela procura para que seja localizada e esteja onde estiver. Agora, esses dados que a gente mostrou de Santa Catarina, de 3 mil casos por ano, veio através do SOS Desaparecidos, mas foi um estudo do Major Márcio, né? Que é coordenador hoje da SOS Desaparecidos, né? Isso, o Major Marcos, ele fez um trabalho para a faculdade, um trabalho de tese, e acabou se envolvendo com temas de tal maneira que hoje, felizmente, está coordenando a Polícia Militar no SOS Desaparecidos. São 3 mil casos aproximados por ano em Santa Catarina, em torno de 40% de crianças e adolescentes. E eu volto a me pegar naqueles números. Se 10, 20% não são encontrados, nós temos de 300 a 500 até 600 pessoas por ano em Santa Catarina que desaparecem cada ano e nunca mais são localizadas. Se pensarmos assim, quando pensamos numa tragédia com 200, 300, 400 pessoas, há uma grande comoção. O porquê não acontece isso com desaparecidos? Porque são casos isolados. Desaparece um em Florianópolis, um em Santa Amaro, um em Palhoça, um em São Miguel, um em Joaçaba. Volta a acontecer um caso aqui, então não chega a provocar uma comoção na sociedade. Mas se pensarmos 300, 400 pessoas por ano, se desaparecesse no mesmo lugar, seria uma notícia mundial. Iria repercutir no mundo inteiro, somente os casos de Santa Catarina. Mas, como eu disse, são casos isolados, então talvez não provoque tanta repercussão junto à sociedade. Agora, o vereador Tiago, que está aí à frente da Comissão dos Direitos Humanos e da Segurança Pública, tem muito aqui se trabalhar também nesse sentido também de prevenção, né? Eu sempre defendi e defendo aqui na Câmara que tudo passa pela educação. Quando nós não temos educação de base, lá no primeiro momento que a criança vai se inscrever por uma vaga na creche, já existe a falta, né, da educação já no início, né, do seu direito. E quando ela não tem a sua educação plena dentro de casa e fora de casa pelos governos, eu acredito que vai vir muito mais crianças desaparecidas, até porque ela não tem para onde se dirigir as suas aflições, as suas angústias dentro de casa. E as orientações básicas, que é não falar com estranho, né, Gerson? Isso tudo é muito citado, inclusive, né, nos seus depoimentos, né? Com certeza. Eu quero reforçar as palavras do vereador, dizer que realmente a fuga, que é hoje provoca o maior caso de jovens que desaparecem, justamente porque não ter essa harmonia, ou não ter essa maneira de poder conversar com os pais, eles procuram ajuda na rua. E aí se tornam vulneráveis e fáceis de serem aliciados para os traficantes de pessoas, para exploração sexual, até mesmo para remoção de órgãos. Justamente por quê? Porque não tem uma estrutura familiar.
E eu venho há muito tempo, vereador, trabalhando para que a educação abrace essa causa conosco, que a educação trabalhe a prevenção, prevenção à violência no trânsito, prevenção às drogas, prevenção ao desaparecimento, prevenção ao abuso sexual. Isso teria que fazer parte da grade curricular. Eu tenho feito um apelo há muito tempo para os secretários de educação municipais, estaduais, já mandei cartazes, manuais com dicas de prevenção para todas as cidades de Santa Catarina, para que abracem essa causa e passem a colocar na grade curricular o tema prevenção. A orientação em casa é fundamental, mas sabemos também que é a falta de estrutura familiar. Então a escola acho que poderia também abraçar essa causa. Por mais difícil que seja a situação do professor, maus salários, falta de condições nas escolas muitas vezes, mas temos que trabalhar junto pela criança, formar realmente cidadão. A grande revolução que o país atravessou, principalmente depois do regime de ditadura que o Brasil vivenciou, ela ainda não teve a revolução que foi a revolução na área da educação. Eu defendo a educação integral, porque é quando é a formação, quando a criança está se formando. Hoje, o ensino, principalmente a questão da educação, nós estamos presenciando no cotidiano várias escolas que você vê ali que não tem condições de estar aberta para receber uma criança, um adolescente. Então, a falta de educação, ela começa já pelo prédio, começa pela falta de não haver vagas em creches. Então, se nós não abraçarmos a última, né, porque essa é a última esperança que nós temos, que é a educação. Não existe outra fórmula se não for pela educação. Então, eu estive visitando o presídio, conversei com alguns presos e perguntei para eles, quais são as reivindicações de vocês por esse tempo que vocês vão ter que cumprir a pena, né, pelo crime que vocês cometeram lá fora. Muitos pediram oportunidade de estar na escola, oportunidade de ter acesso à educação. Se você entrar dentro de uma penitenciária, 98% não concluíram o primário nem o ensino médio. Então, nós estamos cada vez mais próximos da grande revolução que a gente precisa, que é a educação. Né? Então, essas crianças que são desaparecidas, muitos, pelo seu emocional, preferem sair de casa porque não conseguem um alicerce. As famílias se tornam vítimas, né? São vítimas. São vítimas, ficam muito vulneráveis. Né? E eu trato essa questão com um olhar diferenciado. Eu acho que o Brasil caminhou muito. Nós somos ainda uma democracia muito próxima da adolescência, mas se nós não voltarmos o olhar para a educação é a base de tudo. Com certeza. Nós vamos ter milhares de crianças desaparecidas. Também é uma forma de prevenção, né? De a educação. Para futuros não desaparecimentos. Você tem uma ideia, mas nós temos hoje no site do Portal da Esperança o ABC da Prevenção, que há muitos anos foi fornecido pela Fundação da Infância e Adolescência do Rio de Janeiro. Claro, com o passar do tempo fomos aprimorando, colocando a questão da internet também, que hoje é uma porta aberta, o mundo inteiro entra em nossas casas e as crianças estão ali. Muitas vezes estamos orientando a criança a ter cuidado na rua, para não falar com estranho, não pegar carona, não aceitar coisas de estranhos na rua, mas esquecemos que dentro de casa muitas vezes ela está abrindo a porta para que o mundo entre lá dentro. Então, uma série de cuidados. Mas a prevenção realmente, porque existem dois pontos no desaparecimento. Essa que é o desaparecimento voluntário, pela falta de estrutura familiar, pelos maus tratos, pelo uso de drogas, pelo namoro proibido, mas também aquele que é provocado por estranhos. E não podemos esquecer essa parte. E aí nós precisamos de políticas públicas que trabalhem com mais seriedade, realmente voltadas a esse tema, principalmente pela continuidade. Eu, às vezes, quando eu recomeço o ano, é um tanto cansativo ter que voltar nas empresas, ter que voltar nos órgãos públicos e pedir para recomeçar a campanha dos desaparecidos. Enquanto que eu penso que qualquer campanha em prol dos desaparecidos só deveria cessar quando substituída por outra melhor. Eu vou dar um exemplo. Fechamos uma parceria com os terminais de ônibus, colocamos banners gigantes nos terminais, os vídeos passaram a exibir fotos de desaparecidos e esse ano tivemos que ir lá para recomeçar a campanha. Já conseguimos colocar os banners. Precisamos agora conversar para colocar novamente fotos de pessoas desaparecidas. Gente, o problema não foi solucionado, a campanha não pode parar. Nunca, né? A Assembleia Legislativa. Hoje temos o apoio aqui, tivemos ano passado, graças a Deus estamos continuando tendo o apoio aqui da Câmara de Vereadores e precisamos disso. Aqueles que já estão enganjados na campanha, continuem, não parem.
a não ser que tenham algo melhor do que aquilo que estão apresentando. Então, tirem aquilo e vamos colocar algo melhor. Mas precisamos buscar novas forças. Nós conseguimos, ano passado, acho que a grande conquista nesse tema foi a entrada da Polícia Militar. O SOS Desaparecidos, o Major Marcos à frente, o Soldado Natália, o Cabo Ivan e toda a corporação estão fazendo um trabalho fantástico, porque hoje nós temos a quem recorrer. A gente recebe um pedido de ajuda e já repassa imediatamente lá para o SOS Desaparecidos. E se há um indício, eles já vão atrás investigar. Isso tem evitado que muitas crianças que desapareceram ultimamente se tornassem estatísticas, porque foram localizadas. Outras, infelizmente, não. Então, precisamos, sim, de um apoio político. Eu tenho produzido todos os anos manuais para distribuir em escolas, conselhos tutelares e tudo mais, mas é aquilo, todo ano é sair atrás de alguém que ajude a produzir um manual, alguém que ajude a produzir o cartaz, alguém que repasse esse cartaz. Nós precisamos que os órgãos assumam esse tema. Mas se não tiver, além disso, sim, a educação é fundamental. A educação para mudar o que está acontecendo e trabalhar o que já ocorreu. A mudança de cultura que nós estamos vivenciando hoje, não só pelas fugas e pela a questão da violência na rua, a questão da violência dentro dos presídios. Não só por isso, mas pelo fato de nós estarmos presenciando no cotidiano o aumento da violência doméstica. Total. O Brasil tem um dado muito triste. De cada 15 segundos, uma mulher é vítima de violência doméstica. De cada 8 minutos, uma criança é vítima de violência doméstica. De cada 3 dias, um homossexual é assassinado no Brasil. Eu posso reforçar esses números? Sim. Enquanto nós estamos conversando nessa matéria, algumas crianças já desapareceram. Algumas crianças desapareceram. Algumas mulheres foram vítimas de violências. Com certeza. Né? Então, essa violência nós temos que combater como? Pela educação. Não tem outra ferramenta. Você entra num presídio, você não recupera, ele sai pior do que entrou. Porque ele entrou sem o acesso da educação e lá dentro, que era para ter o acesso da educação, para tentar recuperar, ele também não tem acesso à educação. Agora, para as famílias que já têm o problema, para as famílias que já têm os desaparecidos, quais são as principais orientações? Que eu digo justamente os dois momentos que nós vivenciamos, a emoção e a razão. No meu caso, que eu trabalho com o Portal da Esperança, eu trabalho com a razão, buscando esse trabalho de prevenção, esse trabalho que possa mudar futuramente essa situação. É o trabalho da educação, é o trabalho de orientação, de prevenção. Mas nós vivemos também com a emoção das pessoas que realmente estão com o filho desaparecido, o irmão, o pai, e elas querem uma Exatamente, resposta. até porque muitas vezes, pelo sofrimento, elas acabam tomando o caminho errado de busca, né? Exatamente, a pessoa entra em desespero, o que fazer? Meu filho desapareceu, o pai, o irmão, não sabe o que fazer. Então, eu digo, hoje nós ganhamos um reforço com a entrada da Polícia Militar, mas falta muito ainda. Nós precisamos que o Estado crie uma força-tarefa para que eu possa chegar, eu vou citar um exemplo, no caso mais conhecido em Santa Catarina, que é da Eliceia Silveira, que desapareceu há quase 20 anos, até o dia 18 de março, é o Dia Estadual de Prevenção ao Desaparecimento de Crianças em Santa Catarina, em função, que foi o dia que ela desapareceu, em 1995. O que eu posso dizer para essa mãe hoje? Eu não tenho mais como falar com essa mãe, porque eu sei que, infelizmente, hoje não há ninguém procurando pela filha dela, porque não existe no Estado uma força-tarefa para investigar algum indício. Se surgir um indício novo hoje, ninguém vai atrás, infelizmente, porque não há recurso. Não que a polícia não queira, mas não há recurso, não há uma força-tarefa para isso. Não existem políticas públicas voltadas Exato. para esse segmento, como também não existem políticas públicas voltadas para a criança. Se condena muito o Estatuto da Criança, mas não, o Estado, ele não faz a sua parte. A política pública voltada à mulher. Quantas mulheres são vítimas de violência e têm que conviver com o agressor porque ela não tem uma casa-abrigo para denunciar o agressor, que muitas das vezes ou ele é dono da casa ou ele paga o aluguel. Então o Estado ele não tem políticas públicas para essa área social, para a área da mulher, para a área da criança. Nós hoje estamos convivendo com a falta de Estado da política pública. Mas nós vamos cobrar isso. Nós queremos realmente um trabalho de mudança do que está ocorrendo, mas queremos também dar uma resposta imediata para as pessoas que já enfrentam isso. Porque, na verdade, o que nós temos hoje é a solidariedade. Nos reunimos toda semana no Largo da Alfândega, toda terça-feira, para debater o assunto, levar cartazes, levar faixas, pedir o apoio da mídia para divulgar e correr atrás da esperança, que alguém denuncie, que alguém diga se viu, se não viu. Toda semana chove informações, muitas vezes são infundadas, mas a gente vai atrás. A esperança que nós temos é essa, é a sociedade ao nosso lado. Queremos agora queremos o poder público ao nosso lado, mas não com promessas ou com projeções. Nós queremos com atitude. Nós queremos
que nos próximos 30 dias se crie uma força-tarefa no Estado. É possível. Se a questão é recurso, vamos buscar recurso com a iniciativa privada para que apoie essa força-tarefa do Estado. Mas nós precisamos de um investigador, por exemplo, para ir atrás de uma pista de uma criança desaparecida. Uma vez a mãe de uma menina me pediu, você não pode São Paulo investigar o desaparecimento da minha filha? Eu digo, eu vou ser mais um desaparecido se eu fizer isso. Eu não tenho condições para isso. Temos que ter realmente alguém preparado para isso. E isso hoje, infelizmente, não temos, com exceção, eu digo, e fez a grande diferença, o SOS Desaparecidos da Polícia Militar, que eu espero seja um exemplo para o Estado e para o Brasil, que pode estar já fazendo a diferença. Além disso, também o site, né? O site e os pais em casa conversar com seus filhos, orientar constantemente, pedir que esses evitem situações de risco. Isso também pode ajudar a fazer a diferença. Eu, durante muitos anos, fui de escola em escola, de sala de aula em sala de aula, passando orientação para as crianças. Tenho certeza, não há como provar, mas muitas crianças deixaram de desaparecer por causa dessas dicas. Porque eu voltava no ano seguinte e as crianças lembravam ainda, da maneira delas, que não podia falar com estranho, que não podia pegar a bala de um desconhecido. Uma criança dessa orientada na rua, se um carro parar e chamá-la para entrar, ela vai pensar 2 vezes. Ela vai lembrar que alguém esteve na escola e disse para ela que isso é perigoso, que ela deve evitar a situação de risco. É coisas que nós aprendemos com nossos avós, com nossos pais, que continuam valendo nos dias de hoje. Incluindo, é claro, agora com a internet junto, né, para ter cuidado, mas a prevenção. Então, precisamos sim, enquanto sociedade, trabalhar e cobrar do poder público para trazer um pouco de esperança, porque a dor que esses familiares sofrem é indescritível. São pessoas que sentem remorso ao se alimentar porque lembram que os filhos podem estar passando fome, que se sentem culpados ao sorrir porque lembram que a pessoa que procuram pode estar sofrendo. É muito difícil, realmente. Além disso, diz que SEM, que entra na questão da violência, né? Também pode ser usado, de repente, para dar alguma orientação ou para dar uma explicação sobre